Jesus usou o barco de Pedro para fazer dele o púlpito para pregar a sua palavra. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Toda semana nós temos pelo menos 2 vídeos aqui onde nós falamos acerca da palavra do Senhor. E se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para nós. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje. No capítulo 5 de Lucas nós encontramos um texto que fala sobre a pesca maravilhosa, e a partir do versículo 1 nós temos alguns versículos que vai nos dar base para falarmos acerca do tema. E o tema que nós colocamos nesse vídeo é: Jesus usa o barco de Pedro como púlpito para a ministração da palavra. Aí nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo de número 3. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então nós percebemos aqui, Jesus, a multidão está cercando ele, a multidão está muito grande, fervorosa no lugar onde Jesus está, e ele precisa agora de um lugar para ele poder continuar fazendo o anúncio ou pregando a palavra, ou pregando a mensagem da palavra que ele ali estava fazendo. E quando ele observa ao longe, ele vê os 2 barcos ali. Então ele convida aqueles barcos e pede para que ele possa adentrar em um dos barcos, que é o barco de Pedro, e dali ele pede para que o barco seja um pouco afastado da margem do lugar onde eles estão, e dali ele se assenta, como o versículo fala, e começa a ensinar do barco à multidão. Por que é que nós dissemos que ele usa o barco como púlpito para a pregação? Porque aqui fica bem claro que quando Jesus entra no barco, a finalidade dele, além, é claro, de promover um grande milagre ali, ele também vai utilizar aquela embarcação como púlpito, como lugar onde ele vai ministrar a palavra, como lugar onde ele vai ensinar o povo, como lugar onde ele vai pregar, ensinar aquelas pessoas acerca da palavra de Deus. E a continuação do texto vai nos mostrar que quando Jesus ele fala para Pedro, para os discípulos afastarem um pouco o barco da margem, nós observamos, o texto deixa claro que eles, quando estavam naquele barco, eles já tinham desembarcado e já estavam lavando as suas redes, porque eles tiveram uma noite inteira de pescas, simplesmente sem pegar absolutamente nada. E quando Jesus usa o barco como púlpito para pregar, eles ali estão ouvindo, eles ali estão escutando o que Jesus está falando. E eles esperam, a gente não sabe, a Bíblia não fala quanto tempo foi que Jesus ficou pregando ali no barco, a Bíblia não diz quanto tempo Jesus ficou ensinando o povo, mas depois que Jesus termina a parte onde ele despede a multidão, aí Jesus olha para os discípulos e diz: olha, afasta o barco um pouco mais, eleva o barco para o alto mar e lá vocês lancem as redes. Aqui nós vamos perceber que Pedro ele vai de Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, nós não conseguimos pegar nenhum peixe. Ou seja, o trabalho deles da noite inteira foi frustrado, porque eles trabalharam, mas eles não conseguiram conquistar o resultado, eles não tiveram resultado pelo seu trabalho, eles não tiveram nenhum tipo de resultado positivo no final daquela madrugada, daquela noite completamente cansativa, exaustiva, e que eles não tiveram nenhum êxito. Mas Jesus vai dar uma ordem para aqueles discípulos. Jesus vai dar uma ordem para eles: olha, eu quero que vocês afastem o barco, afastar o barco de vocês aqui, procurar um lugar mais profundo e lá vocês vão lançar a rede. E aí a resposta de Pedro é muito interessante. Vamos ler o que está no versículo de número 5. E respondendo-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, aqui está o segredo, aqui está o sucesso de Pedro, como também é o meu ou o teu sucesso nos dias de hoje.
Duas coisas eu preciso salientar nessa mensagem. Primeiro, Jesus ele tem que encontrar a tua embarcação e fazer dela o púlpito, o lugar onde ele vai pregar a palavra. Ginaldo, como assim? O que é que você está dizendo? Eu estou te dizendo que se você se deixar ou se permitir que Jesus ele faça parte da tua vida e use você como um canal para ministrar a sua palavra, Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida. E segundo, permita que Jesus ele seja o centro, ou seja, faça exatamente aquilo que ele mandar, aquilo que ele te ordenar, aquilo que ele te comandar a fazer. Não hesite, não pense, faça. Porque tudo aquilo que ele manda, o resultado é garantido. Foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, a gente está cansado, nós trabalhamos a noite toda, não conseguimos pegar nada, mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre a tua ordem, sobre a palavra que o Senhor está dando agora, eu vou lançar a rede porque eu sei que o resultado virá. E isso aconteceu quando eles foram e fizeram exatamente o que Jesus mandou. A Bíblia diz que uma grande quantidade de peixes foi apanhada a ponto de que aquelas redes começaram a se rasgar e eles tiveram que pedir ajuda para poder tirar aqueles peixes de dentro daquela rede, e a pesca foi de fato maravilhosa. Para nós finalizarmos esse texto, eu quero salientar mais uma vez que esses dois pontos, eles precisam ser observados por mim e por você que é servo de Deus, ou que é uma pessoa que gosta de ler a palavra de Deus. Entendermos a necessidade de permitir que Jesus ele faça de nós a embarcação ou o lugar onde a palavra dele vai ser ministrada. Faça de nós o local onde a mensagem vai ser transferida para outras pessoas. Se você tem dado ouvidos à palavra de Deus, é certo de que aquilo que você vai fazer vai ter um resultado, vai ter um êxito, porque você está ouvindo a voz de quem pode mandar, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Lembre-se, Jesus usou o barco de Pedro como púlpito para ministrar a palavra. E Ele pode usar a tua vida como um instrumento para ministrar a palavra nesse tempo. Você pode até dizer, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo. Nós somos a igreja de Cristo e como igreja de Cristo nós precisamos levar a palavra de alguma forma para outras pessoas. O mundo está em trevas, as pessoas estão a cada dia mais se distanciando do amor de Deus, se distanciando da presença de Deus, e nós não podemos nos calar diante disso. Temos que usar os métodos que nós temos para falar desse amor de Deus. Por isso que eu te convido mais uma vez a se inscrever nesse canal, a deixar o seu comentário, a deixar o seu like, a compartilhar para outras pessoas. Nós estamos chegando a uma grande meta de alcançarmos as 4.000 horas de vídeo assistido. Isso é uma vitória para a gente. Se você puder, assista a esses vídeos que vai ficar nessa playlist aí para poder nos ajudar, tá certo? E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.